real a preocupação de tratar determinado órgão em particular, né? Mas a gente nunca deve esquecer do conjunto de sistema que convive harmonicamente, a fim de que o ser humano possa manter o seu equilíbrio. Jéssica, de que é que ela adianta eu tentar tornar melhor se esse paciente está com metástase, todo o corpo tomado adoecido por algum câncer, e ele nunca, assim, não tem expectativa de vida, ele vai morrer, né? Mas, gente, ele não é só aquele corpo, né? Ele é uma pessoa que tem sentimentos, que tem emoções, que você pode, de alguma forma, tentar tornar o dia dele mais agradável todas as manhãs, né? Então, é isso. Vai muito além de você manipular uma medicação, vai muito além de você, é, fazer um curativo, vai muito além de você aferir uma pressão arterial, enfim, vai muito além, né? Cuidar envolve muitas coisas, né? E o que é que significa cuidar para vocês? Reflitam sobre isso, né? Horta, ele dizia que a assistência de enfermagem era gente que cuida de gente. Era a chave mestra da enfermagem em toda a sua plenitude. Silva enfatiza que o domínio das técnicas depende do cultivo de espontaneidade, da sensibilidade e da intenção. Boff menciona que cuidar é mais que amor, é a aura sem a qual o amor não desabrocha, é a própria essência do ser humano. Tudo que vive merece ser cercado de cuidado, de enternecimento, de devoção. E como agir, né? Como é que a gente tem que agir no exercício da enfermagem? O saber, super importante, viu? Como falei para vocês, não pensem que essas disciplinas no tempo de pandemia não são importantes, porque são só disciplinas teóricas, eu quero ir para a prática. Não existe prática sem teoria, assim também como não existe teoria sem prática. Tudo se complementa, tudo é importante, gente. Então valorizem, se esforcem. É muito necessário, tá? Então, a gente tem que ter o saber, a gente tem que ter o cuidar. Por favor, vocês vão ser pessoas cuidando de pessoas. O principal público de vocês é gente. Se vocês não gostam de gente, vão para outro curso, vão fazer veterinária, né? Vão trabalhar com sistemas, mas não vão trabalhar com pessoas, porque para trabalhar com pessoas você tem que gostar de pessoas. Você tem que ter uma sensibilidade, né? Você tem que ter cuidado. Ai, Jéssica, eu preciso ser ursinho carinhoso? Não. Não precisa ser ursinho carinhoso, mas você precisa ser humano, você precisa ser respeitoso, você precisa ser empático. Isso é o mínimo que se espera de um profissional da saúde. E o fazer, que para fazer você precisa do saber, você precisa da teoria, você precisa do cuidar, porque você não pode fazer de qualquer jeito, você tem que ter cuidado, você tem que respeitar aquele paciente e saber fazer também, certo? Então é muito importante, gente, esses 3 pilares, viu? Muito importante mesmo. Bioética, o que é bioética, né? A bioética, ela reúne 2 áreas do saber, a biologia e os valores humanos, certo? Ela é o estudo dos problemas e implicações morais despertados pelas pesquisas científicas em biologia e medicina. A bioética, ela abrange questões como a utilização de seres vivos em experimentos, a legitimidade moral do aborto, da eutanásia, as implicações profundas da pesquisa e da prática no campo da genética, tá certo? Por exemplo, aquela questão lá do aborto da menininha de 10 anos, que gerou maior polêmica, tudo aquilo é muito a questão bioética, né? Questão, além de ser uma questão política também. Então, a bioética, ela estuda todas essas implicações, né? Que envolvem os valores, que para muitas pessoas aquilo ali foi totalmente errado, né? Mas biologicamente, aquela criança, ela poderia morrer no parto, ela poderia não conseguir gerar aquele bebê, ela não tinha condições emocionais de cuidar daquela criança. Ai, mas dava para adoção, certo? Mas como é que seria para aquela criança levar a gestação até o final, sabendo que aquela criança era fruto, né, de abusos que ela viveu ao longo da vida? Entenderam? Ai, mas a menina gostava porque ela não denunciou. Gente, pelo amor de Deus. Às vezes, né, as crianças não têm o discernimento que nós adultos temos, né? E assim, uma ameaça
gera pavor e a criança não consegue falar. Vocês lembram de alguma vez que vocês eram criança e que disseram para vocês que se vocês se comportassem mal iam lhe levar no dentista, né, para ele arrancar seus dentes? Alguma coisa horrorosa desse tipo que às vezes os adultos falam para as crianças, né? Vocês lembram do terror que vocês ficavam nessas situações? Aí você imagina uma pessoa dizendo: olha, se você falar para alguém, eu vou matar sua mãe, eu vou matar seu pai, eu vou lhe matar. Imagina isso, né? Então, assim, a gente não cabe a nós julgar, né? A gente tem que tentar se colocar no lugar dessa criança, a gente tem que tentar se colocar no lugar dessa família, né? A família foi negligente também, porque essa criança vive abuso há muito tempo e ninguém se deu conta, né? Dá para perceber quando ele acontece? Dá. Então, tem uma série de questões que não cabe a mim, que estou sentada no sofá da minha casa, sem entender todo o contexto, apontar o dedo e julgar, né? Mas lembrem-se que enquanto profissionais da saúde, da enfermagem, se vocês não quisessem participar do procedimento, vocês podiam dizer não, né? É um direito de vocês, tá? Os princípios fundamentais da bioética: autonomia, beneficência, não maleficência, justiça. Daqui, no caso do aborto, eu já consigo identificar, né? Duas questões aqui, dois princípios: não maleficência e justiça, né? Pensem sobre isso, ok? Ética é algo que todos precisam ter, né? Afinal, o que é ética? Ética é alguma coisa que todos nós precisamos ter, né? Alguns dizem que tem, poucos levam a sério e ninguém cumpre a risca. Você é um profissional ético, gente? Vocês acham que vocês, hoje, se vocês assumissem, fossem trabalhar amanhã, vocês seriam profissionais éticos? Vamos pensar o caso do aborto. Ah, Jéssica, tu só tá trazendo isso. É porque é uma questão polêmica, gente. A gente tem que se valer dessas questões polêmicas, né, para trazer exemplos para colocar vocês para pensar. Vocês seriam profissionais éticos caso essa menina chegasse para atendimento no hospital que vocês trabalhavam? Ou vocês iriam tentar convencer a família da menina a não fazer aquilo? Isso cabe a vocês? É da competência de vocês? Lembram do código de ética de não tentar convencer a pessoa a seguir o que você acredita ser certo ou não? Né? Então, assim, agir corretamente, né, não é só uma questão de consciência, é uma questão de dever. Você tem um código profissional a seguir, tá? Conjunto de normas de condutas, né, que deverão ser postas em práticas no exercício profissional. Vocês têm que seguir o código de ética, né? A ética profissional, gente, ela tá ligada a duas coisas. Questãozinha de prova aqui, viu? Conhecer, né, diz respeito à competência e à eficiência que todo profissional tem que possuir para exercer bem sua profissão, e agir, né? Se refere à conduta do profissional, ao conjunto de atitudes que ele tem que assumir no desempenho da profissão. Jéssica, quais as virtudes do profissional ético? Ele tem que ser responsável, leal, ter iniciativa, ser humilde, ser honesto, ser otimista, ser competente, certo? É importante, isso aqui, gente, eu não vou aprofundar, mas eu quero que vocês estudem com muito carinho, né? Para que vocês levem isso aqui para a vida de vocês, tá? Vamos lá para a próxima, para não ficar muito extenso, que eu tô vendo que tá um negócio muito comprido, vai ficar cansativo, né? Aqui são alguns conceitos fundamentais, eu quero que vocês foquem nesses conceitos aqui, tá? Ética, moral e deontologia, tá bom? Quero que vocês foquem. Questãozinha de prova. Ética é a reflexão crítica sobre o comportamento humano. Ela é uma parte da filosofia que estuda os valores morais da conduta humana. Moral é um conjunto de princípios, valores e normas que regulam a conduta humana. Deontologia, né, a ciência dos deveres, né, a ética profissional da enfermagem. Refere-se aos valores e aos princípios éticos que fundamentam a ação dos enfermeiros. Importante saber a diferença entre as três, viu? Recadinho do coração. Bioética é o estudo da ética na ciência da vida e na saúde. Importante, tá? Teoria de tomada de decisão ética, né? Nós temos a corrente teleológica, né? Que ela fala da ética das consequências ou da ética dos resultados, certo?
ela, né, ela prega o maior bem-estar para o maior número de pessoas. O importante é que o maior número de pessoas esteja bem. Ela é prevalente na bioética norte-americana e na bioética inglesa. E a corrente do pensamento ético deontológico, né, que é a ética das intenções ou a ética dos deveres, que são as regras que derivam de princípios universais e devem ser aplicadas em todo o tempo e em todo lugar, certo? O que é uma responsabilidade civil, gente, quando a gente fala, né, dessa parte mais de responsabilidade, de cumprimento de normas, né? É o dever de dar conta de alguma coisa que se faz ou mandou fazer, por ordem pública ou particular. E o que é a responsabilidade jurídica? É quando a violação de um dever produz dano, seja ele pessoal, material ou moral. E a responsabilidade civil, novamente, né? É a denominação que se atribui à indenização ou ressarcimento, à reparação civil, minha gente, desculpe. A reparação civil é a denominação que se atribui à indenização ou ressarcimento do dano, né? É para reparar aquilo. O Código Penal, gente, brasileiro, ele define o crime culposo como sendo aquele que o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, certo? Vamos entender cada uma delas. Eu quero que estudem isso aqui também, porque é importante, viu? Acho que é questão de prova. Imprudência é uma forma de agir sem a devida cautela, com precipitação ou com insensatez. Negligência é quando você é uma pessoa passiva, né? Quem tem indolência ou preguiça mental e se comporta de maneira não adequada. E a imperícia, que é a falta de conhecimento técnico da profissão. Ou seja, se vocês cometerem algum crime, né, e se encaixar em qualquer uma dessas aqui, vocês vão ser punidos, tá? O Código Civil afirma que não cumprindo a obrigação ou deixando de cumpri-la pelo modo e pelo tempo previsto, né, responde o devedor por perdas e danos. O Código Penal dispõe que homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, se o crime resulta de inobservância da regra técnica da profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de socorrer a vítima ou não procura diminuir as consequências dos seus atos. Por exemplo, chega uma criança no hospital, tá? Em estado muito grave, ela já vem encaminhada de outro hospital que não tinha suporte para atender. E de repente você recebe uma ligação da sua mãe e aquela criança, ela precisa ser atendida imediatamente. Aí você diz, espera aí que eu venho já. Você passa 10, 15 minutos no telefone e a criança vem a óbito 20 minutos depois que chegou no hospital. Se você não tivesse atendido o telefonema e tivesse socorrido a criança, talvez ela não tivesse vindo a óbito, né? Então aqui vocês iriam responder porque vocês estariam negando socorro, certo? Crime de omissão de socorro, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. A criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida, o desamparo, ou em grave e iminente perigo, né? Ou não pedir o socorro da autoridade pública, né? Quando um profissional de saúde, né, ele atende um cliente ou paciente que procurou ou solicitou espontaneamente, estabelece de imediato uma obrigação expressa e convencional de fazer. Aqui tem um estudo de caso, tá bom? Só para vocês pensarem, certo? Ok? É isso, gente. Bons estudos. Foi um prazer estar com vocês nessa disciplina. Se preparem para a provinha de vocês, tá certo? E eu acredito que vai ser ótimo, tá? Porque assim, a gente só vai cobrar tudo que a gente estudou, tudo que a gente falou várias vezes, dessa importância